Olá, querido aluno, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Felipe Santiago e nós vamos aí fazer agora a nossa revisão dessa modular de História do Direito, tá certo? Desde já eu quero deixar aqui consignado o meu telefone. Muitos de vocês provavelmente já possuem meu número de telefone, né? O 33 99997 3420. Ou podem falar comigo também através da rede social, no Instagram, @prof.felipe01. Esse contato é para quê? Caso você tenha alguma dificuldade com esse conteúdo, né, eu vou ter o maior prazer de esclarecer para vocês aí, visando a realização da nossa avaliação, tá, no final dessa modular. Quero adiantar para vocês também que, para facilitar a vida de vocês, essa aula tem o objetivo realmente de fazer uma revisão geral, ou seja, o nosso conteúdo da prova está dentro dessa aula. Então, né, além de você verificar todo o conteúdo que foi disponibilizado para vocês aí, né, através das unidades de aprendizagem, você pode e deve, né, fazer a leitura desse material que eu vou postar no AVA para vocês também, tá certo? E as nossas questões da avaliação vão estar dentro desse conteúdo que nós vamos tratar aqui. Então, eu estou fazendo aqui uma revisão bem geral mesmo para vocês, para que de vocês tenham a vida facilitada de alguma forma, tá certo? Então, nós vamos começar com os tópicos mais importantes da nossa aula, né, do nosso conteúdo aí, e vamos iniciar lá na antiguidade, tá certo? Então, o primeiro tópico que nós vamos trabalhar, o direito na antiguidade. E quais os pontos mais relevantes da questão no direito da antiguidade? Primeiramente, nós vamos fazer uma referência à Mesopotâmia. Né? Lá na Mesopotâmia, o que teve de mais relevante foi a criação do Código de Hammurabi, que é de 1754 a.C. Então, é uma das primeiras e mais complexas codificações legais. E essa codificação legal, ela já abrangia aspectos civis, criminais e comerciais. Né? A gente percebe que dentro do direito, né, da história do direito, o direito ele evolui juntamente com a evolução da sociedade. Então, quanto mais evoluída, mais complexa é uma sociedade, mais relevante é a criação de leis que possam, obviamente, regular aquela sociedade. Nós sabemos, claro, que uma sociedade sem leis, ela não consegue se desenvolver. Né? A paz social, que é um dos fundamentos importantíssimos para a evolução, ela acaba não acontecendo. Então, a relevância do Código de Hammurabi é que ele já começa a tratar de aspectos, né, da legislação civil, né, da relação civil entre as pessoas, as questões criminais, né, e também as questões comerciais, tendo em vista, né, que essa região da Mesopotâmia era uma área de intenso comércio. E o interessante, né, dessa legislação é que ela foi uma evolução em relação a outras que já existiam dentro do mesmo período. Um exemplo clássico, né, para que você se lembre aí do Código de Hammurabi, é o famoso olho por olho, dente por dente, que gerava uma proteção aos mais fracos. E perceba, começou já a existir então uma legislação com questões de penas retributivas, né, tentando encontrar uma proporcionalidade entre, né, o fato ocorrido e a legislação que vai regulamentar. Então, o princípio de justiça fundamental que existia era essa justiça retributiva, gerando uma proporcionalidade nas penas. Esse olho por olho, dente por dente é mais ou menos isso, ou seja, se alguém ferir um olho, deverá ter o olho ferido, né? Algo dentro desse contexto para que não haja, então, uma distorção entre penas, às vezes, muito pesadas para situações tanto mais simples quanto mais complexas. Então, o Código de Hammurabi, ainda que de forma bem rudimentar, ele começou a gerar esse equilíbrio para a sociedade. Passando então agora para o segundo ponto do direito da antiguidade, nós vamos destacar o Egito com as leis faraônicas. Né? Dentro desse período, então, o Egito, as leis eram fundamentadas na autoridade divina do faraó. Né?
o faraó era uma divindade. Então, né, era muito comum naquela época crimes, roubos de túmulo, né, corrupção existente dentro dos cargos mais altos. Então, o faraó criava essas legislações, até porque, por exemplo, o roubo de túmulos era algo muito comum, porque os faraós, como se saiba, eram muitas vezes enterrados com suas riquezas, né? E ainda hoje, né, as escavações confirmam isso, tá certo? E aí, o que reinava era o conceito de mate, que era verdade, justiça e ordem cósmica. Então, era um direito muito influenciado pela crença religiosa, pela crença de divindades existente na época, o que com certeza tirava de alguma forma ali proporcionalidade dessas legislações, tá certo? Seguindo agora para a Índia, o destaque que nós temos na Índia é o Código de Manu, e lá foram criadas leis que regulavam comportamentos sociais, religiosos e domésticos. Sempre que a gente percebe, né, ao longo da história do direito, que as leis haviam relação com a religião, a gente sabe que, né, o critério de justiça ele é deveras diminuído. Então, é um ponto a ser percebido dentro desse contexto. Tá certo? E aí, né, o destaque para esse Código de Manu eram os princípios de Dharma, que pregavam um dever moral e conduta correta. Claro que com forte influência da visão religiosa da época. Então, esse dever moral e essa conduta correta estavam muito mais ligados dentro de uma visão religiosa, o que era comum, né, na antiguidade. Seguindo para a China, o destaque que nós damos é o confucionismo, onde o foco era na ética e nas relações sociais, dando uma grande importância à moralidade e ao respeito, o que gerou uma evolução significativa dentro desse contexto. O destaque para esse momento, né, do direito na China é que o sistema do legalismo eram leis extremamente rigorosas e com punições muitas vezes severas e até mesmo desproporcionais, porque o foco da regulamentação da sociedade naquela época era controlar a sociedade através do medo e da punição. Então, as pessoas, por medo de serem punidas, elas se ajustavam socialmente. É claro que ainda hoje muitas leis, né, elas têm o foco de evitar que as pessoas, claro, cometam transgressões, né? Porque existe a devida compensação retributiva, né? Ainda é assim, por exemplo, no nosso direito penal. Mas o destaque era a desproporcionalidade nesse momento na China, que eram punições muitas vezes com excesso, tão muito severas. Lembrando, gente, que qualquer dúvida, né, vocês devem fazer contato comigo através daquele número de telefone que eu deixei para vocês lá, tá certo? Avançando, né, nós vamos falar um pouquinho agora do ideal de justiça na filosofia grega clássica, o direito lá na Grécia Antiga, tá certo? Quais são os pontos relevantes que vocês precisam se atentar aí para a gente concluir essa nossa disciplina, né, e você conseguir a sua liberdade da aprovação, né? Nós vamos falar agora um pouquinho da filosofia grega, tá? E aí destaque, claro, falou de filosofia grega, falando de Platão e Aristóteles. Platão, né, trazia um ideal, né, trouxe um ideal de justiça como harmonia entre as classes sociais, né? Pregava que a lei, as leis, a justiça em si, ela deveria gerar então essa harmonia, né? E um ideal partindo de que os governantes eram muito sábios, partia-se desse pressuposto, né? Então, os filósofos reis era o contexto dessa época. Já Aristóteles trazia uma ideia de justiça distributiva, tá? Com proporcionalidade na distribuição de bens e corretiva, né? Equidade nos contratos e punições. Ainda dentro desse ideal, nós temos o destaque, né, da cidade-estado. E aí, destaque para Esparta, que era um sistema legal rígido e militarista, com leis orais transmitidas por gerações.
E nós sabemos, né, que sempre que existem, dentro do contexto histórico, leis orais, nós temos um temor, porque a falta de uma positivação, não é, uma escrita dessas leis, muitas vezes gera uma insegurança jurídica. Tá? Já em Atenas, o desenvolvimento da democracia direta cresceu, né, com a participação ativa dos cidadãos no governo e na justiça, ou seja, a legislação começando a gerar uma pequena evolução. É claro que sem os, né, muitos critérios de segurança jurídica que nós conhecemos hoje. Os tribunais e a democracia, né, em Eclésia, a Assembleia Popular tomava decisões importantes, o que já foi uma evolução para um começo de uma democracia na época. E Elileia, né, tinha a ideia trazia a ideia de um tribunal popular onde cidadãos julgavam casos garantindo maior participação e controle social. Então já era uma grande evolução que a gente viu na história dentro desse momento. Seguindo agora nas leis que começaram a ser codificadas, né, vamos falar de alguns códigos, né, quais foram as primeiras codificações legais, nós já falamos até do Código de Hammurabi agora há pouco, mas se a gente falar de antiguidade, o Código de Ur-Nammu, né, foi o primeiro código de leis escrito, conhecido e focado em justiça social. Claro que com bastante aspas quando a gente fala em justiça social, dentro de um período tão antigo. Tá certo? Mas já trazia, por exemplo, o Código de Ur-Nammu, exemplos de compensação, por exemplo, né, compensação por danos e regulação de relações comerciais, o que já era para aquela época uma, né, imensa evolução. Outro importante, né, que nós tivemos dentro de codificações logo no início, né, das primeiras leis escritas, a lei mosaica, famosos 10 mandamentos, né, que tratavam de princípios morais e religiosos, uma lei, né, ainda com forte foco na religião, tá? E ainda dentro da lei mosaica, também dentro da ideia religiosa, muitas leis detalhadas sobre rituais religiosos, saúde, justiça e até mesmo questões de alimentação. Destaque também para as leis de Drácon, primeira codificação das leis atenienses, muito severas, né? Era um conhecimento que se tem de leis extremamente severas e muitas vezes desproporcional. E também essa legislação de Drácon trouxe estabelecimento de penas fixas e a institucionalização da justiça. Ainda, leis de Solon, né, reformas em Atenas, né, que começou a gerar essas reformas, tratando de assuntos como alívio de dívidas, abolição de escravidão por dívida e criação de um sistema legal mais justo e mais acessível. Ou seja, a lei começando a gerar uma certa evolução. Seguindo, né, vamos destacar também outro ponto que você precisa se atentar aí para fazer uma ótima prova, falar um pouquinho da República Romana. Então, preste bastante atenção quando se falar em estrutura política. E ela era da seguinte forma: existia o Senado, que era um conselho de anciãos, com poder legislativo e consultivo, ou seja, produziam as leis e eram conselheiros. Existiam os cônsules, que eram 2 magistrados eleitos anualmente e tinham poderes executivos, não só judiciários, e as assembleias, que era uma comitiva centuriata, que eram eleição de magistrados e decisões focadas no militarismo, tá? E a comitia tributa, que tratava das questões civis e eleições de tribunos. Focando agora, né, um ponto também que você precisa ficar atento, a questão do direito romano, né, o jus civili, que tratava dos direitos dos cidadãos romanos com uma base forte no direito privado. Outro ponto relevante, o jus gentium, o jus gentil, que era o direito aplicado a todos os povos sob o domínio romano, o que, dentro daquele contexto, começou a facilitar o comércio e as relações internacionais. Ainda, né, dentro desse período e desse contexto, destaque para a Lei das 12 Tábuas, que foi a primeira codificação pública das leis romanas, a primeira, né, que gerou essa publicidade e que começou a gerar uma garantia de transparência
e acesso a todos os cidadãos, tendo em vista que todos poderiam ter acesso às informações, o que era permitido, o que era proibido. E essas leis, essa lei das 12 tábuas, ela abrangia desde o direito privado, tratando de assuntos relativos à família e propriedade, até a questão penal, estabelecendo, positivando quais eram os crimes e quais as respectivas punições, evitando, claro, tribunais de exceção, porque as leis, né, precisavam ser cumpridas dentro desse contexto, né, e o cidadão tinha noção exata de o que era uma conduta criminosa e qual era a sua respectiva pena. O direito também dentro das estruturas políticas no Império Romano é um outro ponto que você precisa se atentar, né? E destaque para a questão da centralização do poder. Os imperadores, eles acumulavam um poder político e militar e centralizavam em si toda a administração do império dentro desse período, tá? E aí iniciou-se, por conta desse contexto, o desenvolvimento de uma burocracia eficiente para administrar as províncias, focadas, é claro, nessa centralização desses administradores aí, né, no caso, os imperadores. Seguindo ainda, né, dentro dessa estrutura política no Império Romano, destaque para o Corpus Iuris Civilis, que foi uma compilação realizada sob o comando do imperador Justiniano no século 6 depois de Cristo. E aí essa compilação, essa junção de algumas legislações do Império Romano incluiu 4 partes: o Codex, que eram as leis imperiais, digeste, comentário de juristas, olha que interessante, já começando a ter uma interpretação das leis, os institutos, que era o manual de direito, e o novelae, que eram as novas leis que foram sendo criadas após a existência das primeiras. Tá? E a influência dessa estrutura política foi base para o desenvolvimento civil em muitos países, quando começou, então, a compilação de legislações e a especialização dessas legislações. E aí, dentro dessa estrutura política no Império Romano, um outro ponto muito importante foi o desenvolvimento de princípios de propriedade, gerando, né, proteção jurídica, ideias sobre a elaboração de contratos e a validade dos contratos, né, que hoje regulam o direito de praticamente todas as nações do mundo, né, ideias de família e sucessões, regulamentando, então, as relações das pessoas no seu íntimo, né, dentro do contexto familiar, que antes, né, não existia uma proteção, não existia proteção alguma. Falando especificamente agora, né, de um outro tópico que está dentro do nosso conteúdo, né, eu estou, dentro dessa revisão, eu estou falando um pouquinho de cada uma das unidades de aprendizagem que foram selecionadas para que vocês realizassem os estudos, tá certo? Então, em alguns pontos aqui, a gente acaba retornando a algum conhecimento que já foi falado, mas por quê? Né? Elas estão, eu estou fazendo na ordem aqui de cada uma das unidades de aprendizagem que foram selecionadas para vocês. Mas lembrando que qualquer dúvida, entre em contato através dos números, né, que eu deixei lá no início da nossa aula, tá certo? Voltando então, falando um pouquinho mais, né, das leis das 12 tábuas e Corpus Iuris Civilis, um pouco mais de detalhamento, a lei das 12 tábuas, né, você precisa saber para a nossa prova que elas foram estabelecidas no ano 450 a.C., após demanda dos plebeus por transparência e equidade nas leis. E ela abrange diversos aspectos da vida pública e privada, como direito da família, propriedade, dívidas e delitos. O exemplo dessa lei das 12 tábuas, a regulamentação de contratos, proteção de propriedade privada, diretrizes sobre herança. Ainda, só um momentinho aqui, o Corpus Iuris Civilis, o que a gente precisa destacar? Que foi uma compilação de leis e jurisprudência, olha, já estamos falando de jurisprudência romana sobre o imperador Justiniano, tá? Entre os anos de 529 até 534 depois de Cristo. O Codex, que foi a compilação de constituições imperiais, então, né, unificando as legislações. O Digeste, que nós já falamos, que é o resumo dos escritos dos principais
juristas romanos, os institutis, foi, né, um manual de direito para estudantes e novatos, e o novellae, que eram todas as novas leis que foram promulgadas após aquela primeira compilação, tá certo? E o interessante foi o impacto duradouro, que foi uma base do sistema jurídico da civil law. Então, esses pontos aqui que você precisa se atentar, tá certo? A formação, então, das tradições da civil law e common law, né, que nós estudamos já até muitas vezes dentro das suas aulas de direito, lá no ensino médio, no ensino fundamental, tá certo? A civil law teve como origem o direito romano e a tradução jurídica da Europa continental. E as suas principais características foram sistemas codificados, legislação detalhada e bastante abrangente. Exemplos que você precisa saber, então, de civil law, que, né, os exemplos clássicos, o Código Napoleônico da França, tá certo? E o Código eu não vou saber pronunciar corretamente essa palavra, Burgerliches Gesetzbuch, da Alemanha, tá certo? É mais ou menos essa aí a pronúncia. E o Common Law, né, que foi desenvolvido na Inglaterra após aquela conquista normanda que aconteceu na época, e as suas características principais foram uma jurisprudência baseada em precedentes, o que já começava a gerar um entendimento de lei, né, quando as decisões eram baseadas em decisões pré-existentes, começa a se gerar uma ideia de segurança jurídica, tá certo? E permitia-se, então, uma flexibilidade nas interpretações da lei, o que é muito base hoje do livre convencimento motivado, tá certo? O juiz interpretava, os julgadores da época interpretavam, então, as leis com certa flexibilidade. E tinham, claro, como base os precedentes, ou seja, outros julgados que tiveram dentro desse período. Dentro dos princípios, é importante, dentro do common law, falar do papel ativo dos juízes, né, um início de existência de equidade, até mesmo por conta daquela ideia de precedentes, da inflexibilidade na interpretação da lei, o que, consequentemente, geravam soluções bem mais pragmáticas. Espero que esteja, né, dentro do entendimento de cada um. A nossa passada aqui é bem rápida, porque eu estou trazendo para vocês nesse estudo aqui só aquilo que você precisa focar para a prova. E como eu sempre digo, acho que todos que estão fazendo essa modular comigo já foram meus alunos do presencial. Então, existe o que é importante para a prova, mas todo o conteúdo detalhado é importante para a sua vida e para a sua formação. Então, estou aqui fazendo uma revisão para a nossa prova, bem simplificada, bem específica, mas o importante é que você aprofunde em cada um desses temas para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Seguindo agora, vamos falar um pouquinho, já chegando no final, do direito canônico, tá? E o justnaturalismo teológico. O que é o direito canônico? Um conjunto de normas jurídicas que regiam a Igreja Católica, tá certo? Então, essas normas eram amplamente influenciadas pela religião, mais especificamente pela Igreja Católica. E as fontes eram os decretais papais, decisões conciliares e tradições eclesiásticas, tá certo? E em que áreas que o direito canônico ele atuava? Nas questões matrimoniais, litúrgicos, eclesiásticos e disciplinares. Já o justnaturalismo teológico, né, teve como expoente o Santo Agostinho, teve o conceito da lei eterna e divina como base da moralidade humana, ou seja, as regulamentações, né, eram feitas sociais, né, e da moral eram regulados através de princípios da igreja. Como eu sempre falo, sempre que a lei civil, penal, as leis, né, da sociedade sofrem influência de interpretação religiosa, nós estamos à mercê de injustiças, né? Também outro expoente do justnaturalismo teológico, Tomás de Aquino, né, que trouxe a integração do pensamento aristotélico com a teologia cristã, trazendo uma lei natural com expressão da razão divina.
E a influência disso foi o desenvolvimento do direito natural, que influenciou no pensamento jurídico ocidental e a concepção dos direitos humanos, a partir do momento que há essa fusão, então, entre o pensamento aristotélico com a base da teologia cristã. Tá certo? É claro que ali mais um embrionário disso tudo, né? Uma influência, mas que, claro, demandou evolução, que até hoje continua, inclusive, sendo, né, evoluído. Muitas discussões ainda dentro, né, desse contexto de direitos humanos, tá? Sempre há questões ainda que são muito questionadas. Até um exemplo, por exemplo, hoje o debate sobre as questões do aborto no Brasil mostram como questões relacionadas a direitos humanos ainda sofrem evolução ao longo do tempo, à medida que a sociedade muda o seu pensamento. Mas claro que nós não vamos nem entrar nesse debate aqui numa aula de história do direito. Deixa aí para os professores do direito penal aí tratarem desse assunto com mais propriedade. Vamos falar agora, né, partindo para o fim, como eu disse, falar rapidinho aí das revoluções burguesas e o Estado liberal. Vamos destacar aí a Revolução Francesa do ano de 1789, onde houve uma derrubada do antigo regime e o estabelecimento da igualdade jurídica e dos direitos universais. E, claro, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né, princípios de liberdade, igualdade e fraternidade, que todos nós, né, temos um amplo conhecimento desde aí as nossas aulas do ensino médio aí na nossa época de escola. Um outro ponto importante a ser destacado dentro das revoluções burguesas e Estado liberal é a Revolução Americana de 1776, né, na sua Declaração de Independência dos Estados Unidos, o foco, né, foram fundamentos do governo representativo e elaboração, desenvolvimento dos direitos individuais. E um marco, né, dessa revolução foi a Constituição dos Estados Unidos, que trazia a separação de poderes e ampla gama de direitos que geravam garantias, né, civis para os cidadãos. E também, né, falar do Estado liberal, que trazia como princípios e traz como princípios fundamentais a liberdade individual, a propriedade privada e um governo limitado que tenha pouca interferência na sociedade, tá certo? Ainda é a base do Estado liberal nos dias de hoje. E importante, né, falar para o Estado liberal a influência do iluminismo que John Locke trouxe, né, postulando questões como direito à vida, liberdade e propriedade. Tá? E, claro, Montesquieu, que trouxe a ideia de separação dos poderes. Partindo, né, para agora as evoluções do Estado liberal e Estado democrático de direito, que é um outro ponto que está aí dentro das nossas unidades de aprendizagem, foque aí na transição do liberalismo clássico ao social, que o que tem de mais importante aí é o reconhecimento da necessidade de direitos sociais e econômicos para gerar uma complementação às liberdades civis. Né? E isso é óbvio, né? A liberdade ela realmente só vai existir a partir da existência de um Estado que realmente reconheça a necessidade e respeite os direitos sociais. Tá? E dentro dessa transição do liberalismo clássico para o social, um ponto muito importante foi o desenvolvimento de políticas públicas e bem-estar social. Tá? Foi uma grande marca aí, realmente, tá certo? Esse desenvolvimento de pensar no povo de uma forma mais ampla. Claro, um outro marco, na minha visão, um marco mais importante aí dessa evolução, a fala sobre democracia, tá certo? Onde, né, iniciou-se a ampliação da participação política através do sufrágio universal, em outras palavras, a positivação do direito ao voto, tá certo? E isso, claro, gerou um fortalecimento das instituições democráticas e dos processos eleitorais. E nós sabemos que isso ainda é um fato que está em crescente evolução, né? No Brasil mesmo, a gente tem a implantação, por exemplo, depois já da democracia consolidada das urnas eletrônicas, depois questionamentos sobre a credibilidade ou não das urnas eletrônicas, também não entrarei nesse mérito, mas só para entender, né, o quanto esse processo de democracia, ele, à medida que o tempo passa, ele vai se tornando mais especializado dentro das nações, falando de Brasil especificamente, cada vez mais evoluído, tá? Ainda, né, tratando do Estado de Direito,
o foco dessa evolução do Estado liberal e Estado democrático do direito é a supremacia da lei, né? O princípio de igualdade, todos são iguais perante a lei, incluindo governantes. É claro que, né, não precisa falar para vocês aí, né, já alunos do final, já aí da formação em direito, o que é realmente esse todos são iguais perante a lei. Claro que é aquela ideia de que tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na medida da sua desigualdade. Tá? E ainda, claro, o Estado de Direito consagra as garantias constitucionais, né? Colocando, claro, a Constituição como a legislação mãe da nação e gerando proteção dos direitos humanos e das liberdades fundamentais. Penúltimo tópico que nós vamos tratar aqui, tá certo? É a história do direito brasileiro, Brasil colonial, imperial e republicano. Vou trazer para vocês aqui só os pontos extremamente principais que você precisa para a nossa avaliação. Dizendo novamente, o que não exclui a sua necessidade de aprofundamento e conhecimento dentro desses nossos tópicos aqui, para você se tornar, claro, um profissional de excelência com amplo conhecimento dentro, né? Eu sempre falo assim, por que estudar história do direito? Né? Talvez vocês podem estar se perguntando assim, poxa, para que isso? Né? Não cai na OAB, não cai no concurso, mas eu acho que seria muito triste um profissional que não conheça a história da sua profissão, como ela se desenvolveu ao longo do tempo, suas bases, e certamente isso te traz reflexões muito importantes para você, né, promover dentro da sua vida pessoal e principalmente sua vida profissional. Tá? Então, voltando à história do direito brasileiro, nós vamos falar primeiro, né, do Brasil colonial. O que a gente tem de destaque dentro do Brasil colonial? As ordenações do reino, né, primeiras ideias de legislações lá no Brasil ainda colonial, que eram as ordenações afoncinas, manuelinas e filipinas, que eram as leis que regiam o Brasil colônia, tá certo? Claro que leis amplamente favoráveis, né, a Portugal dentro dessa época, né, uma cultura na época do Brasil colonial totalmente exploratória, o Brasil era muito sugado dentro dessa época, né, e vamos dizer que o que regulamentava essa exploração, né, essa colonização, eram essas ordenações do reino. E como que era dividido, né, essas áreas eram através das sesmarias, que eram o sistema de concessão de terra, dividindo, né, o país em sesmarias, onde cada área ali tinha a sua representatividade, facilitando a administração colonial e uma pseudo-justiça, né, dentro daquele local. A justiça, claro, que eu quero dizer aqui, o ordenamento jurídico daquela época. Já no Brasil imperial, né, quando o Brasil, né, evolui, destaque para a Constituição de 1824, que gerou, né, que criou ali uma monarquia constitucional, e ali já existia um poder moderador, executivo, legislativo e judicial. Então, o ponto foco dentro da ideia de Brasil imperial é essa ideia aí, o que trouxe de relevante a Constituição de 1824, tá certo? Então, essa ideia, essa divisão dos poderes aí já gerou uma maior, né, vamos dizer assim, clareza dentro das leis brasileiras nesse período. E, sem dúvida nenhuma, o ponto-chave, né, um dos pontos mais importantes foi a lei da abolição da escravidão em 1888, a famosa Lei Áurea. E chegando, né, ao Brasil republicano, em 1891, cria-se então a República Federativa com a real separação dos poderes, ainda, claro, de uma forma bem, né, rudimentar, se comparado ao que nós temos hoje dentro de sistema legal e de separação de poderes. Tá certo? E ainda no Brasil republicano, é importante destacar alguns pontos muito importantes. Em 1934, destaque aí para as mulheres passaram a votar, né, a partir de 1934. Em 1946, começam a surgir os direitos sociais. 1967, o regime militar. E em 1988, a nossa, né, maravilhosa Constituição Federal, a Constituição Cidadã.
E, por fim, né, uma análise que foi proposto a vocês, uma unidade de aprendizagem, né, sobre desigualdade, diversidade e direitos no Brasil contemporâneo. O que a gente precisa pensar aí, né? Primeiramente, quando a gente falar de desigualdade social, as políticas e as leis têm, né, as políticas públicas, e nós podemos falar e citar alguns exemplos, né? Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, leis que visam, então, a redução da pobreza e a desigualdade. Então, o foco dentro dessa unidade é justamente isso. E quais são os desafios, né? Acesso à educação, saúde e oportunidades econômicas. Então, esse é o nosso cenário. Eu acredito que isso vocês saibam de trás para frente, frente para trás, que é a nossa realidade dura e nua, né? Outro ponto importante a se falar, né, a diversidade cultural brasileira. Então, nós temos hoje, né, leis que visam o reconhecimento de direitos, como, por exemplo, comunidades indígenas, quilombolas, e aí o exemplo claro disso, por exemplo, né, a demarcação de terras dessas comunidades. E, claro, políticas de inclusão que respeitam, né, essa diversidade cultural, com ações afirmativas e as famosas, né, cotas raciais e sociais de quem eu, né, e isso não importa a minha opinião, mas eu sou absolutamente a favor da existência dessas cotas. Claro que você tem, claro, o direito de concordar e discordar, né, com essas políticas, mas é lei, então devem ser cumpridas. E, por fim, né, um destaque para os direitos humanos, tá certo? Que trouxeram avanços, né, legislativos, né, que vêm sofrendo avanços legislativos, como, né, leis específicas em relação a combate à discriminação, e dentro desse desafio contemporâneo, nós sabemos que as grandes lutas que nós temos ainda, né, para a relação aos direitos humanos é o excesso de violência, principalmente contra as minorias, né, dentro do nosso país, os problemas ainda de desigualdade de gênero, que nem se comparam com o que já foi, né, outrora, mas ainda é uma luta, as mulheres ainda precisam, né, ralar muito para alcançar o seu lugar, infelizmente, tá? É uma realidade, mas que vem sendo mitigada dia após dia através de muita luta das classes, né? Os desafios da comunidade LGBTQIA+, que ainda é um desafio, né? Então, exemplos aí dessas para mitigar a violência de gênero, a Lei Maria da Penha, a criminalização da homofobia, né, para preservar os direitos aí dessa comunidade LGBTQIA+. Tá certo? Gente, basicamente o recado que eu queria deixar para vocês é esse, um resumo de tópicos, tá? Uma aula bem simplificada, mas para que você foque especificamente. E vou contar um segredinho para vocês, a nossa prova estará 100% dentro desse nosso material aqui da nossa aula, desses slides, que serão disponibilizados para vocês lá no AVA, tá certo? Então, fica aqui o meu carinho, o meu abraço, um beijo no coração de vocês. Precisando de mim, faça contato, eu vou ter o maior prazer em falar com vocês. E claro, né, além dos contatos, eu estou todos os dias lá na Faculdade do Futuro e vai ser um prazer encontrar com cada um de vocês. Fiquem com Deus, então, e até a próxima. Um abraço.